Medo ou temor? Onde você se enquadra? Eu quero trabalhar em cima da referência de Êxodo, capítulo 3, versos de 1 a 5. Mas antes, meus irmãos, a gente entrar nesse assunto, muitas pessoas têm a visão de um Deus chefe, um Deus patrão, um Deus mau, um Deus justiceiro, um Deus que castiga, um Deus impetuoso, impiedoso, que muitas vezes não está nem se importando com aquilo que sentimos, pensamos, imaginamos. Muitas pessoas têm a imagem de Deus como a imagem de um chefe ruim, um Deus que eu não sei como ele vai amanhecer, de bom humor ou de mau humor, porque eu não compreendo, não entendo a natureza, faço questionamentos acerca dele. Meus irmãos, o que eu quero nessa noite, juntamente com vocês, é entender o amor de Deus. E o amor de Deus se manifesta através do temor. Eu quero primeiramente ler com vocês Êxodo capítulo 3, do verso 1 ao verso 5. Diz o seguinte: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Verso 2: Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Porque a sarça não se queima. Aí foi a curiosidade de Moisés: vou ver de perto. Verso 4: O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, no meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, ele respondeu. Creio que Moisés ficou olhando para onde vinha aquela voz e falou: eis-me aqui, estou aqui. O que foi? Então disse Deus: não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Verso 6: Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E diz o seguinte, no verso 6: Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Senhor, eu quero te agradecer, meu Pai, por nós estarmos reunidos aqui como igreja, ouvindo a Tua voz. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para falar conosco nessa noite. Que o Teu Espírito tenha liberdade para nos exortar. Que o Teu Espírito nos acorde do sono profundo. Que nós possamos nessa noite, meu Pai, ouvir a Tua real vontade para nós. Fala conosco, ensina-nos, Senhor. Nós te agradecemos por este momento, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu estava pensando, imaginando Moisés. Aí eu fiquei me colocando no lugar de Moisés. Imagina eu no edifício onde eu trabalho. De repente eu subo até o 15º andar, onde não tem ninguém, a sala vazia, nada. Sala não tem ninguém, e lá eu olho, está um negócio pegando fogo. E aí eu olho para o negócio pegando fogo, me aproximo com curiosidade, porque eu via que aquele negócio está pegando fogo, não queima.
E aí eu me aproximo um pouquinho mais e falo, que é isso? É pegadinha. E eu vou mais de perto olhar e eu ouço uma voz, Leandro, Leandro. É pegadinha de emissora de televisão? Ou é meus amigos do trabalho que estão aprontando alguma coisa comigo? Eu olho para o lado, o que está acontecendo? O que é isso? E aí eu ouço uma voz falar comigo. Uma voz que eu não compreendo. Eu fico imaginando Moisés, que já estava 40 anos morando no deserto. Ele cresceu ouvindo as histórias do Deus hebreu, dos hebreus, o que ele fez, ouvindo tudo o que ele fez, e de repente, Moisés vai a um lugar e ouve a voz, e aquele Deus dos hebreus falando com ele, e no verso 6 fala para nós, que Moisés teve medo, olha como diz aí, então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo. Meus irmãos, Moisés naquele momento, ele tem medo daquilo que ele não compreende, porque até então ele só ouviu falar, ele não compreendia aquele Deus. O homem tem medo daquilo que ele não compreende, aquilo que ele não entende, ele tem medo. E Moisés ficou apavorado diante de um Deus que ele não compreendia, que ele não entendia, que ele só havia ouvido falar. Ele fica com medo quando ouve a voz dele e esconde o rosto. Medo daquilo que não compreende. E nós temos outros exemplos na palavra de Deus, de homens que tiveram medo. Por exemplo, a experiência do profeta Isaías. A experiência do profeta Isaías. Isaías capítulo 6, verso de 1 a 9. Coloca para mim, Juninho, por favor. Isaías capítulo 6, versos de 1 a 9. Mostra Isaías sendo tomado de medo. Mostra Isaías sendo tomado de medo. Olha o que diz: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Verso 3: e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Essa era a visão de Isaías. Verso 4: ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Verso 5: então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ai de mim. Ele diz: ai de mim, pois sou um homem de lábios impuros. Nós observamos Isaías tendo medo também. Embora sendo no capítulo 6, um pouco mais adiante do começo, Isaías deixa bem claro a condição em que ele vivia, a condição em que ele se comportava, a experiência de medo dele neste momento, que foi um divisor de águas na vida dele, mostra que a condição que ele vivia não trazia paz a ele. Mostra que a condição que ele se encontrava naquele momento era uma condição de pecado. Nós temos outro exemplo, um exemplo lá em Gênesis capítulo 3, que é o exemplo de Adão, a experiência de Adão. E no verso 10, conforme diz aí, diz assim, olha, lê aí: e ele respondeu, Adão respondeu: ouvi teus passos no jardim. E o que diz aí? Ficou com o quê? Por que ele ficou com medo? Porque ele tinha pecado.
ele tinha pecado. Tinha acabado de pecar. Meus irmãos, quanto mais profundo é o senso de débito e inadequação do homem, mais o homem alimenta medo contra algo que é superior a ele. Por exemplo, vamos trazer para a nossa esfera. Você tem horário para entrar no trabalho, certo ou errado? Você chega atrasado todo dia, teu chefe te chama, e aí? Alguns riram porque já sabem o que acontece. Né? Ele te chamou, casa caiu. Já era. Por quê? Existe débito, tem alguma coisa errada. Alguém superior te chamou porque você sabe que você está errado. Mas nós observamos que Adão se relacionava com Deus. Ele tinha relacionamento. Mas no momento ele tem medo. Porque ele sabia que tinha errado. Ele sabia que tinha errado. Meus irmãos, o pecado gera medo. E o medo gera distanciamento de Deus. O medo gera distanciamento de Deus. Olha lá, quanto mais profundo o meu senso de débito e inadequação, mais eu alimento o medo. O pecado gera culpa, a culpa gera medo, e o medo gera distanciamento, pois fica estampado na mente: eu não sou digno de estar aqui. Quem nunca pensou nisso? Eu não sou digno de estar aqui. Eu não sou digno de vir à célula. Eu não sou digno de tomar a ceia. Eu não sou digno de estar com esses irmãos. Eu não sou digno. Só que eu queria te falar uma coisa, meus irmãos. Você é digno sim. Você é digno sim. O sangue do Cordeiro te faz digno de todas as coisas. O sangue do Cordeiro te faz digno. Mas, meus irmãos, o medo ele tem que sair de cena da vida do servo de Deus. O medo ele tem que sair de cena da sua vida. E o que precisa entrar em cena é o temor. O temor a Deus. É você temer a Deus. É você mudar a mentalidade. Põe o próximo slide, me ajude, por favor. Obrigado. Amor versus medo. Precisa entrar em cena o temor e sair de cena o medo. Nós temos aqui, meus irmãos, presta atenção. João capítulo 3, verso 16, você tem aí anotado, você pode ler, acompanhar, diz o seguinte: porque Deus fez o quê? Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus amou o mundo. Em 1 João capítulo 4, verso 18, diz o seguinte: no amor não há o quê? Medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, meus irmãos, o amor, ele expulsa, ele extingue, ele tira da sua vida o medo. Romanos 6, verso 14 diz: pois o pecado não os dominará, pois vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Tito capítulo 2, verso 11 diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a alguns homens. Alguns homens. Todos os homens. Todos. Se manifestou a todos os homens. Presta atenção, meus irmãos. O perfeito amor, ele expulsa o medo.
E este amor que foi derramado sobre a minha vida, sobre a sua vida, chama-se Jesus Cristo. E Jesus Cristo veio para que não exista mais medo. O Deus que era desconhecido daqueles homens, o Deus que era o Deus dos pais deles, se tornou hoje um Deus conhecido e acessível a você através de Jesus Cristo. Eu não preciso ter medo, eu preciso ter temor, que é o inverso do medo. E agora eu quero entrar, dei a introdução, agora eu quero continuar o que o nosso pastor tem falado aqui todos os domingos, falou hoje de manhã. Falar sobre o temor. Falar sobre o temor. Provérbios 9, 10, verso parte A, e Salmo 111, verso 10, diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da... O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E meus irmãos, o temor nos afasta do pecado. Deuteronômio capítulo 5, verso 29 diz o seguinte: quem dera ele estivesse sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos, assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Meus irmãos, algo que nós precisamos entender é o temor do Senhor. Quando eu temo a Deus, quando eu tenho o temor do Senhor na minha vida, quando eu tenho o temor dentro de mim, eu começo a valorizá-lo, eu começo a amá-lo, eu começo a amar o que Ele ama. Eu odeio o que Ele odeia. O que Deus odeia? Pecado. Eu começo a ter desejo por aquilo que Ele deseja. Eu começo a almejar aquilo que Ele almeja. Eu começo a sonhar aquilo que Ele sonha. Porque eu tenho temor. Aquilo que é muito importante para Ele se torna muito importante para mim. Temor não é medo. Ter temor não é ter medo. Ter temor é respeitar. Ter temor é honrar, é estimar, é respeitá-lo acima de qualquer coisa e de qualquer um. Isso é ter temor. Por isso o temor me afasta do pecado. Por isso o temor me põe para longe do pecado, porque eu começo, meus irmãos, a enxergar o que Ele quer que eu enxergue. Eu começo a odiar aquilo que Ele odeia. Eu começo a rejeitar aquilo que Ele rejeita. Eu começo a amar aquilo que Ele ama. Eu mudo a minha visão. Eu mudo a minha visão. Eu mudo a minha maneira de enxergar. Olha o que diz Êxodo 20, 20. Moisés disse ao povo: não tenham medo, Deus veio prová-los. Agora em destaque: para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de... Não tenham medo. Sabe, meus irmãos, todas as vezes que no Velho Testamento que o Senhor ia se manifestar para alguém, Ele sempre falava: não temas. Isso me chamou a minha atenção agora. Não temas. Não temas. Fique em paz. Não temas. Meus irmãos, sabe por que não temas? Porque Ele não veio para manifestar medo. Ele veio para manifestar amor. Ele veio para manifestar misericórdia. Ele veio para manifestar cura. Ele veio para manifestar restauração. Ele veio para manifestar o novo dele sobre as nossas vidas. E olha aqui, Moisés disse ao povo: não tenham medo. Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. E os livre de pecar. Meus irmãos, quando eu temo a Deus, eu fujo do pecado.
Quando eu temo a Deus, eu fujo da aparência do mal. Quando eu temo a Deus, eu fujo da roda dos escarnecedores. Quando eu temo a Deus, as coisas sujas e impuras, que compromete o homem e a mulher, eu afasto de mim, porque eu sei que aquilo que é sujo e que é impuro vai me afastar de Deus. Quando eu temo a Deus, sabe do que eu tenho medo? Eu tenho medo de ficar longe dEle. Eu tenho medo de ficar longe da presença dEle, porque eu quero estar perto dEle. Eu temo Ele, eu quero estar perto dEle. Eu quero estar junto dEle. Eu quero estar do lado dEle. Eu quero estar onde Ele está. Quando eu temo, eu sei que sobre a minha vida está o perdão, porque eu amo estar perto dEle, eu amo estar junto dEle. E meus irmãos, uma das manifestações do temor do Senhor é a obediência, porque quando eu temo, eu obedeço. E a obediência se manifesta na minha vida da seguinte maneira. Isso aqui o pastor Ludovico falou hoje de manhã. Eu obedeço, a obediência se manifesta da seguinte maneira: eu obedeço instantaneamente. É uma obediência instantânea. Eu não preciso ver para saber que eu tenho que obedecer. Eu não preciso cair do precipício, quebrar a cabeça, me esfolar todinho e ficar que nem um Robocop falando: eu tinha que obedecer, agora eu sei. Obediência instantânea. O Senhor fala com você e você obedece na hora. Macarrão instantâneo, pois na água está pronto. Hoje em dia nem café você espera mais para tomar, que você põe um negocinho lá perto do botão, sai na hora. Você tem que esperar a água ferver. Não, é instantâneo. Obediência na hora, instantânea. Ah não, eu vou esperar Deus falar comigo. Eu vou esperar acontecer algumas coisas. Eu obedeço na hora, porque eu temo. Eu temo. A obediência é na hora. Eu não espero eu ver para crer. Para eu crer, para me ter fé. Eu quero ver primeiro. Eu preciso falar mais. Não, eu obedeço na hora. O que diz a palavra do Senhor? O que a Bíblia diz? É X? Eu obedeço. Segundo, eu obedeço mesmo quando não faz sentido. Os filhos que estão aqui, quem é filho levanta a mão. Jovem adolescente, isso. Quando seu pai fala algo para você e não faz sentido, o que você faz? Você obedece, né? Mentira é pecado, viu? Obedeço. Meu pai está ficando louco. Eu tenho filho, às vezes eu falo os negócios que para eles não tem sentido, mas para mim tem sentido. Aí eles saem assim, né? Tipo, olha para a mãe, vê se a mãe, né, fala alguma coisa diferente. Obedecer quando não faz sentido nenhum. Abraão larga sua terra, sua parentela e vai para a terra onde eu vou te mostrar. Não fazia sentido nenhum ele fazer aquilo, mas ele fez, ele obedeceu. Abraão, teu filho Isaque, vai lá e me entrega ele como sacrifício. Não fazia sentido, mas ele foi e fez. E na realidade, meus irmãos, na realidade, Deus não queria Isaque, Deus queria Abraão. Porque não é Isaac que estava à prova, era Abraão, o coração dele. Aonde estava, como foi o jovem rico, aonde estava o coração do jovem rico? Eu obedeço mesmo que não faz sentido. Eu busco um aconselhamento, procuro meu dirigente G100, abro o verbo, falo tudo para ele, coloco: pastor, me faz isso, é isso, eu preciso. Aí o pastor te fala algo que não faz sentido, e você sai falando que o pastor é carnal, que o seu dirigente de célula não sabe de nada, que você precisa mudar de célula, porque a sua célula, né, o seu dirigente, o seu supervisor não sabe.
Cara carnal, quando já se viu falar isso para mim? Não faz sentido. Sabe quando eu provo quando eu sou obediente? Quando eu obedeço mesmo quando não faz sentido. Mesmo quando não faz sentido, eu vou obedecer. Mesmo quando não faz sentido, eu vou obedecer. Imagina Moisés em frente àquele mar, com milhares de pessoas atrás dele, frente mar, pessoas e exército. Deus fala assim, ó, vocês vão passar pelo meio, bate o cajado aí, Moisés. Ah, Deus, não, peraí, você está me tirando. Você está me tirando, Edson? Pelo amor de Deus, não, pelo amor seu. Por você, pelo Senhor, você fez tanta coisa, você falou comigo, mas passar aqui pelo meio? Como? O que Moisés fez? Pessoal, vamos reunir aqui, é o seguinte, vamos guerrear com eles. Porque o que Deus falou comigo não está muito claro. Eu vou dar o meu jeito. Presta atenção, quando você não obedece porque não faz sentido, você dá o seu jeito. O seu jeito não é o jeito de Deus. Mas Moisés olhou para o mar, olhou para um povo e olhou para um exército. Sabe o que Moisés fez? Obedeceu. E o Senhor honrou quem? Honrou a palavra dele. Porque quando nós obedecemos, mesmo quando não faz sentido, o Senhor honra a palavra dele. Amém? Ele honra a palavra dele. Abraão levantou o canivete, o cutelo, a faca, o facão. Agora vai, Isaac. Mas Deus viu que ele obedeceu uma ordem que aparentemente, diante dos olhos humanos, não fazia sentido. E o que Deus tem falado com você que não faz sentido? O que Deus tem falado com você que não faz sentido? Talvez você esteja relutando em obedecer. Talvez você tenha colocado coisas no seu coração que não faz sentido, e você esteja relutando. Não, mas não é isso. Obedeça. Obedeça. Terceiro lugar, obedeço mesmo que doa e que eu não veja benefício. Eu obedeço mesmo que doa e que eu não veja benefício. Fica imaginando um jovem rico, dentro de Jesus, o cara mais rico do pedaço. O cara então tinha tudo, tinha carro importado, tinha casa boa, tinha tudo. E chegou em Jesus. Tudo que ele falou que cumpria para Jesus é o que dava um bom relacionamento com ele, com as pessoas, porque eram os mandamentos que se referia ao próximo, às pessoas. E ele, toda boa praça, chega até Jesus e fala: ei, Jesus, que é bom mestre, falei de Senhor, bom mestre, que farei eu o que eu preciso fazer para te seguir? Jesus fala para ele: estou beleza. Aí Jesus fala para ele: agora você vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres, depois vem e me segue. E aquele jovem perguntou: que benefício tem isso? Aonde que eu saio ganhando alguma coisa? Vender tudo que eu tenho? Poxa, eu quero dar para esse cara a casa, quero dar um carro para ele, quero dar sandália nova para ele. Mas eu tenho que obedecer, mesmo que eu não seja beneficiado. Eu tenho que perdoar, mesmo que eu não seja o ofendido. Eu contei uma vez uma experiência aqui, já contei várias vezes nos jovens, já contei aqui, uma situação em que eu e a minha esposa e a Débora e o Rafael eram pequenininhos. Logo que a gente chegou na comunidade, nós estávamos na sede, o pastor Carlos Alberto pregava sobre perdão, falava sobre perdão, perdão, e a gente só ouvia sobre perdão, e a gente estava com uma situação com uma pessoa, e só se falava sobre perdão, e aí Deus batendo em mim, na minha esposa, no nosso coração: vocês vão perdoar tal pessoa. E mas a gente não fez nada para ela. Nós estamos bom, nós está legal. É ela que tem que procurar a gente, né, Fabiana? Ela que tem que procurar a gente, nós não.
E aí um dia o Senhor falou comigo com ela: vão na casa dela, sem avisar, e peça perdão. Meus irmãos, quando a gente bateu na porta, ela viu eu e a Fabiana, ela falou: pronto, morri. Não é, Fabiana? E ali foi um mover de Deus. Não tinha benefício nenhum aparente para mim e para ela, mas o Senhor fez algo maravilhoso naquela situação. Eu tenho que obedecer, mesmo que doa. Obedecer, mesmo que eu não veja benefício. E o último, obedecer completamente. Obedecer sem ressalva. Obedecer sem vírgula. Obedecer sem ponto na outra linha, agora é do meu jeito. Obedecer 100%. O que diz a palavra é isso, eu vou fazer isso, eu vou por esse caminho, é nisso que eu creio, é nisso que eu me apoio, e é isso que eu vou fazer. Obedecer 100%, sem ressalva, sem chilique, sem questionar, sem falar porquê disso, sem porquê daquilo outro. Obedecer completamente. Quando eu temo ao Senhor, eu obedeço completamente. Eu não coloco obstáculo, mas eu obedeço completamente. Sabe, meus irmãos, o que tem se manifestado na sua vida? Temor ou medo? Se Jesus voltar agora, sabe que tem gente que tem medo da volta de Cristo. Já conversei com uns aí, pastor Edivaldo, tem medo. Tem medo. Tem medo de Jesus voltar. Uns falam que é porque ele vai voltar e ele vai estar solteiro ainda. Eu não vou falar nomes. Mas tem gente que tem medo da volta de Cristo. Medo de Jesus voltar. Por quê? Eu não tenho medo. Estou esperando, estou me preparando. Por que tem medo? Porque existe um senso de débito. Por favor, Deus, obrigado. Existe um senso de débito. Por que você serve a Deus? Algumas perguntas que é muito interessante nós respondermos. Algumas perguntas que é interessante. Pode botar outra, Juninho. Não, um antes. Não tem um antes desse? Não, então volta para o outro. Obrigado. Algumas perguntas que é interessante nós respondermos. Algumas perguntas que é interessante nós... Por que você dá o dízimo? Porque você tem medo ou porque você teme a Deus? Ah, tenho medo. Vai que o gafanhoto, né? Amanhã, eu cobro minha carteira, não dou o dízimo, a carteira, o gafanhoto voa no meu nariz, morde. Vai que, né? Vai que o gerente me liga amanhã, fala que deu um bug, porque eu... Ou porque você teme? Por que você ora? Porque o pastor mandou. Pronto, falei. O pastor mandou, tem que chegar meia hora antes do culto, a meio-dia o Eduardo manda a imagem lá, tem que orar. Porque o pastor, eu tenho medo. Eu oro porque eu tenho medo que alguma coisa ruim aconteça comigo. Por que você ora? Por que você... Isso aqui não é igreja, isso aqui é um prédio. Mas vou usar como se fosse... Por que você vem à igreja? Você é igreja, mas por que você vem? Ah, porque vai que alguma coisa ruim, vai que eu ficar assistindo Faustão em casa, vai que um lá dentro da minha casa lá, eu tenho medo, então eu vou para lá. O medo é de assistir o Faustão, né, irmãos? Não é nem o ladrão, é o Faustão. O ladrão ouviu a voz do Faustão, ele nem entra. Por que você lê a Bíblia? Por que você vai à célula? Está parando para se perguntar isso? O teu relacionamento com Deus está baseado no quê? No temor ou no medo? Aonde está apoiado o seu relacionamento com Deus? No temor ou no medo? Eu já ouvi a expressão, eu não fui para a igreja hoje, que eu fiquei vendo o jogo do Corinthians, meu Deus, se minha semana aconteceu alguma coisa de ruim, é porque eu não fui na igreja ontem. Medo!
Eu venho porque é valor para mim. É valor estar com... presta atenção, é valor para o meu Senhor que a igreja dele se reúne. Então é valor eu estar aqui. Deixa o Corinthians jogando lá, mas é valor eu estar aqui. Sabe, meus irmãos, o teu relacionamento com Deus está apoiado no medo ou está apoiado no temor? Conclusão, Juninho, por favor. Para nós pensarmos. O temor é uma zona segura para permanecermos, pois o temor nos mantém cientes de que nada podemos esconder dele. Nos mantém sempre cientes de que somos amados e cuidados. No temor eu experimento o amor, eu experimento a graça, eu experimento a paciência, eu experimento o cuidado de Deus. No temor do Senhor. No temor do Senhor eu experimento tudo isso. Sabe, meus irmãos, que nós não sejamos como Adão, que nós não sejamos como Jonas, que nós não sejamos como Isaías, mas que nós tenhamos prazer de estar na presença do Senhor. Tenhamos prazer de estar na presença do Senhor. Que nós possamos todos os dias amar a Jesus e tememos o nome dele, tememos a Ele. Que nós possamos todos os dias obedecer, mesmo que não faça sentido, mesmo que doa e que eu não veja benefícios, obedecer instantaneamente e completamente. Que nós possamos a partir de hoje avaliar a nossa vida com Deus. Nós nos relacionamos porque temos medo ou porque tememos? Feche os seus olhos, curve sua cabeça nesse instante.